momento muito significativo para essa igreja. Estamos aqui celebrando ao Senhor pelo 7º aniversário da igreja local. E o tema escolhido é pregação cristocêntrica, sua importância na redenção e na edificação. No ano de 2018, eu fiz aquisição e leitura de um livro intitulado Supremacia de Deus na Pregação, escrito pelo ministro John Piper. Nos capítulos 1, 2 e 3 do livro referido, o pastor de ordem batista, Piper, ele fala sobre o alvo da pregação, ele fala sobre a base da pregação e ele fala sobre o dom da pregação. O alvo da pregação é a glória de Deus, a base da pregação é a cruz de Cristo e o dom da pregação é o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Portanto, seguindo essa linha de raciocínio que está correta, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão intimamente envolvidos com a pregação. A pregação bíblica é a tarefa primacial da igreja. A igreja tem avidez, a igreja tem compromisso com a pregação cristocêntrica. E o tema escolhido para esse evento de celebração ao Senhor é oportuno, porque se nós chegamos até aqui 7 anos de caminhada, sem atrativos humanos, sem movimento gospel, só com a pregação deveras, a palavra de Deus é poderosa e justifica os 7 anos de igreja aqui no bairro PQ. Glória a Deus. Então eu quero aduzir-los agora ao texto sagrado e vamos continuar falando acerca da pregação cristocêntrica. Para tanto, abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Assentados mesmo, com reverência e deleite, vamos ler a poderosa palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 5. Glória a Deus. Assim está escrito: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, antes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Palavra de Deus. Amém. A segunda carta a Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nessas alturas ele era um ancião, um velho, e ele estava em uma prisão romana, em uma masmorra, lugar frio, escuro e insalubre, na antessala do martírio, prestes a ser decapitado. Mas mesmo nessa situação tão melindrosa, ele registra nessa carta as suas últimas exortações escritas para o seu filho na fé, a saber, o pastor Timóteo. É interessante que as exortações de Paulo nessa carta estão intimamente ligadas com a palavra de Deus. No capítulo 1, Timóteo deveria guardar a palavra de Deus. No capítulo 2, Timóteo deveria sofrer pela palavra de Deus. No capítulo 3, Timóteo deveria permanecer na palavra de Deus. E no capítulo 4, Timóteo deveria pregar a palavra de Deus. Maravilha. Dentre tantos verbos presentes no texto lido, o verbo central reside no verso 2, que pregues a palavra. E esses 5 versículos que fizemos leitura, eles são devidamente estruturados em 4 partes. Versículo 1, a motivação para a pregação da palavra. Versículo 2,
a ordem para a pregação da palavra. Versículos 13 e 4, razões para a pregação da palavra. E versículo 5, a postura do pregador da palavra. Primeiro ponto, a motivação para a pregação da palavra. O apóstolo Paulo, no versículo 1, antes dele dar ordem para Timóteo pregar a palavra, o apóstolo Paulo dá uma grande motivação ao pastor. E ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O apóstolo Paulo está mostrando para Timóteo que ele prestaria contas diante do Senhor Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O verbo usado por Paulo aqui, conjuro-te, é um verbo intenso, com significações legais, significando ordenar com profunda solenidade, testificar sob juramento. Então o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito de Deus, ele está dizendo com solenidade, ele está testificando sob juramento diante do Pai e do Senhor Jesus Cristo, mostrando que Timóteo, ele recebe a ordem para pregar diante do Pai e do Filho, e ele deveria exercer o ministério da pregação também diante do Pai e diante do Filho. Percebam vocês que o apóstolo Paulo, ele está encorajando o pastor Timóteo, ele está motivando o pastor a pregar a palavra, e para tanto, ele mostra que Timóteo iria pregar a palavra diante do Pai e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ouvir uma palavra dessa natureza é uma mensagem motivadora, porque Timóteo vai receber a ordem para pregar a palavra no versículo 2, mas ele deveria pregar diante daquele que irá julgá-lo. Essas palavras, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, a estrutura gramatical sinaliza iminência. Jesus voltará com brevidade e vai julgar cada um segundo as suas obras. Com isso, Paulo está motivando o pastor a pregar única e exclusivamente a palavra de Deus. Ele prestaria contas diante do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isso, irmãos, nos ensina, portanto, que o pregador do Evangelho, que o pregador da palavra de Deus, deve ser fiel a Deus em seu ministério. Ele não pode torcer a mensagem, ele não pode inventar uma outra mensagem, ele deve ser fiel a Deus, porque prestará contas a Ele. Amém. Isso é tão verdade nas Escrituras, que o apóstolo Paulo, no seu turno, ele exemplifica isso de forma cristalina. Paulo era um homem compromissado com a pregação do Evangelho. Aleluia. Tão compromissado, que em 1 Coríntios 9,16, ele disse: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Paulo, deveras, era um homem comprometido com a pregação do Evangelho. E em dado momento, na sua segunda carta aos Coríntios, ele estava sendo difamado pelos falsos mestres. Sim, esses homens sem escrúpulo estavam colocando o ministério de Paulo em descrédito para com os coríntios. Paulo não deixa barato. Ele vai denunciar esses charlatões da fé e vai fazer defesa do seu ministério de pregação. Ouçam 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Disse Paulo: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, anunciamos a Cristo com sinceridade,
como de Deus, na presença de Deus. Maravilha. Paulo está dizendo que eles estavam mercadejando a palavra, eles estavam falsificando a pregação. Mas Paulo, diferentemente, diz: mas nós, ele e os seus companheiros, ele diz, anunciamos a Cristo com sinceridade. Aleluia. Como de Deus, na presença de Deus. Paulo, ele estava ciente que ele pregava a palavra de Deus diante do Deus da palavra. Amém. Quando o pregador, ele prega a palavra de Deus, a responsabilidade é tão grande que ele prega a palavra de Deus ao povo de Deus e diante de Deus. E isso inspira temor. Os pregoeiros do Evangelho devem ser fiéis a Deus na pregação. Aleluia. Nós não devemos adulterar a mensagem, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Amém. Isso é tão verdade que Paulo não só era um exemplo disso, mas quando ele fala sobre os dispenseiros, que é um termo alternativo para o expositor bíblico, ele coloca a fidelidade como requisito imprescindível. Em 1 Coríntios 4, versículo 2, ele diz: requer-se também dos dispenseiros que cada um se ache fiel. O dispenseiro era um mordomo, ele era encarregado em administrar os bens do seu senhor. Era ele que pegava o alimento na despensa e servia para os familiares do seu patrão. Só que ele não determinava o cardápio. Era o seu senhor, o seu patrão, que dizia: o cardápio será X. Ele apenas pegava a chave, abria a despensa e, seguindo a ordem do seu patrão, ele pegava o devido alimento e servia a família. Por isso, Paulo está dizendo que o pregador do Evangelho deve ser fiel a Deus, deve ser leal ao Senhor. Ele não deve mudar a mensagem, ele não deve procurar uma mensagem mais palatável ao gosto do cliente, do freguês. Não, ele vai prestar contas diante do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é motivado a pregar somente a palavra. Glória a Deus. Depois que Paulo ele dá a motivação para a pregação da palavra no versículo 1, ele então já preparou o cenário, ele já preparou o ambiente para a ordem propriamente dita. Já que Timóteo vai prestar contas diante do Senhor, Timóteo agora recebe a ordem. Assim sendo, versículo 2, que pregues a palavra. Maravilha. Vejam vocês que o apóstolo Paulo ele é incisivo. Timóteo não deveria pregar outra coisa senão a palavra de Deus. Com o passar do tempo, irmãos, os pregadores do Evangelho são tentados a aderirem novas alternativas e se desviarem então do ministério da pregação da palavra. Mas Paulo disse: Timóteo, você é pastor, você deve pregar somente a palavra. Aleluia. No capítulo 2, versículo 15, na parte final, Timóteo deveria ser apto para manejar bem a palavra da verdade. Em 2 Timóteo, capítulo 2, início do versículo 25, Timóteo deveria instruir com toda mansidão. Mas agora Paulo é mais explícito: que pregues a palavra. Graças a Deus. Veja, irmãos, que Timóteo ele não tem autorização para fazer o que ele quer. Na Bíblia, a palavra pregar, ela aparece com sentido de conversação, mas a palavra usada por Paulo aqui é querigma, pregues a palavra, fazendo referência a uma proclamação pública das Escrituras Sagradas. Nesses dias, no Império Romano, o imperador tinha um porta-voz. O porta-voz, ele recebia do imperador a mensagem e deveria, em alto e bom som, comunicar ao povo.
ele não deveria criar mensagem, ele não deveria necessariamente interagir com seu público, ele deveria ser fiel. Ele recebia a mensagem do imperador e na íntegra ele deveria transmitir para os seus ouvintes. É essa palavra que Paulo emprega aqui, para mostrar que Timóteo deveria pregar unicamente a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus é o conteúdo da pregação e a autoridade do pregador. Quando nós lemos esse texto, nós ficamos fascinados, porque como veremos, muitas pessoas para quem Timóteo pregava na igreja, passaria a ter fastio pela palavra, passariam a ter aversão à palavra, mas mesmo assim a ordem é a mesma. Timóteo não deveria pregar oba-oba, Timóteo não deveria ficar falando do dia a dia, Timóteo deveria pregar a palavra de Deus ao povo de Deus e diante de Deus. Glória a Deus. Essa palavra é imprescindível tanto para salvar os homens, como para conservá-los e edificá-los na presença de Deus. Verdade. Quando o pregador prega a palavra de Deus, o centro dessa palavra é Cristo. Porque Cristo é o ponto focal das Escrituras, e quando ele prega fielmente a palavra, necessariamente ele apresenta o Senhor Jesus Cristo. Maravilha! E a pregação, irmãos, cristocêntrica, ela enfatiza não só a vida, os ensinos, os milagres, a obra, a exaltação, mas também o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o pregador pregar a palavra de Deus, ele tem que assumir o púlpito para cumprir esse ministério na íntegra. O povo de Deus não está precisando ouvir humor, piadinha. O povo de Deus necessita desesperadamente da pregação límpida e pura da palavra de Deus. Glória a Deus. Eu repito sempre que digo, há muitas pessoas por aí afora e tem todos os aparatos para pregar a palavra de Deus ao povo de Deus, mas infelizmente estão torcendo a palavra de Deus. Eles estão fazendo, irmãos, com que o nome de Deus não seja glorificado com o tipo de pregação que eles têm transmitido para as pessoas. Eles têm feito da vocação uma profissão, eles têm feito do sacerdócio um negócio, eles têm feito da igreja uma empresa, eles têm feito do púlpito um balcão, eles têm feito dos crentes meros clientes, mas nós não devemos ser coniventes com isso. Nós precisamos nos posicionar. O povo de Deus precisa da palavra, o povo de Deus almeja a palavra. Eu acredito que você é nela, por isso estamos aqui, para ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Maravilha! Graças a Deus. Como os homens são atraídos a Deus, como os homens são atraídos à salvação, é pela pregação cristocêntrica. O Senhor Jesus orou ao Pai em João 17. No versículo 20, Jesus disse ao Pai: e rogo não somente por estes, pelos 11, porque Judas já tinha saído para atraí-lo. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. A pregação da palavra é primacial para que os homens pecadores ouçam falar de Deus, se arrependam dos seus pecados e creiam naquele que pode salvá-los, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Mas depois de salvos, eles precisam permanecer ouvindo a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que Deus vai fortificá-los na fé, que Deus vai consolidá-los na fé, que Deus vai edificá-los. A palavra de Deus, irmãos, é tão relevante que nessa carta ela recebe vários títulos que nos dão uma visão macro da eficiência da pregação bíblica. A palavra de Deus nessa carta é chamada de sãs palavras, de bom depósito, de palavra da verdade, de sagradas letras, de escritura, de sã doutrina, mostrando que a palavra que Timóteo deveria pregar é todo o conselho de Deus, é toda a palavra de Deus, não de forma parcial, mas de forma integral. Timóteo deveria pregar a palavra de Deus. Obrigado, Senhor.
Essa palavra é libertadora, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra é santificadora, João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra gera fé salvadora, Romanos 10,17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Essa palavra é norteadora, ela nos dá direção. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Essa palavra nos ajuda contra o pecado. Salmo 119, versos 9 e 11, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Essa palavra é tão importante que na Bíblia ela é comparada a fogo e martelo. Jeremias 23, 29, não é a palavra do Senhor como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus como fogo, ela desnuda o nosso coração. A palavra de Deus como martelo espatifa com a dureza do coração do homem. O homem pode ser rebelde, o homem pode ser endurecido e contumaz, mas quando essa palavra chega aos seus tímpanos e desce para o seu coração, a dureza é espatifada, porque essa palavra é poderosa. Essa palavra é tão importante que ela dá luz e entendimento para os simples. É isso que lemos no Salmo 119, verso 130. A exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Essa palavra é tão importante que ela é pura. É isso que lemos no Salmo 119, verso 140. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. É essa palavra que Deus garantiu não voltar para ele vazia. Não é a palavra do homem, não é a palavra do pregador. A palavra que ele garantiu não voltar para ele vazia é a sua palavra. Ele disse em Isaías 55, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Quando Deus envia a sua palavra, ela cumpre o seu propósito, porque a palavra de Deus é a escritura de Deus, é a sã doutrina de Deus, é o propósito de Deus, são as palavras de Deus, é a escritura de Deus, é as sagradas letras de Deus. Maravilha! Obrigado. O meio que Deus escolheu para se revelar aos homens foi através de um livro. Não é um livro quaisquer, é um livro dos livros, é um livro por excelência, as escrituras sagradas. Por isso, Timóteo deveria pregar somente essa palavra. O que você precisa não é de jargão neopentecostal. O que você precisa não é de clichê do movimento gospel para massagear o seu ego. O que você precisa todos os dias é dessa palavra, é dessa escritura, é da palavra do Todo-Poderoso. Por isso, Paulo disse que pregues a palavra. Maravilha! A pregação cristocêntrica é tão maravilhosa que quando os ouvintes ouvem a pregação bíblica, onde Cristo é o centro, quando Cristo é apresentado, o anelo do público, do auditório, da audiência, não é ser parecido com o pregador, mas ser parecido com Jesus que o pregador prega. Maravilha. E como eu estou desejoso que vocês cresçam à semelhança de Jesus, como eu estou interessado que você olhe somente para Ele, eu quero dizer para vocês nessa noite, e quando Paulo fala que pregues a palavra, o nosso maior exemplo de pregação bíblica é o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando ele veio aqui na terra, em Marcos capítulo 1, versículo 38, ele disse para os seus discípulos que ele veio para pregar. E a pergunta é: qual era o conteúdo da pregação do Senhor Jesus? Na imediata sequência, eu citei Marcos 1,38, ele disse: eu vim para pregar. Mas você prossegue em Marcos 2, 1 e 2, ele chega na casa em Cafarnaum, era tanta gente querendo ouvir Jesus pregar, que nem junto à porta cabiam de tanta gente.
e ele anunciava-lhes a palavra. Pregadores que me ouvem, essa é a ordem apostólica. Nós não devemos inventar a mensagem, nós não devemos ser criativos. O que nós devemos é estudar a Bíblia, é ler a Bíblia, é entender a Bíblia e pregar a Bíblia. Glória a Deus. Jesus é o nosso exemplo supremo a ser imitado. Mas é interessante que aqui surge uma pergunta: quando Timóteo deveria pregar a palavra? O texto é claro: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Essa expressão instes diz respeito à prontidão. Timóteo, como um pregador da palavra, deveria estar pronto, preparado e disposto para pregar a palavra, a tempo e fora de tempo, em tempo apropriado e em tempo inapropriado. Em todo momento, o pregador da palavra deve estar apto e disposto para pregá-la. Onde nós passarmos, onde nós estivermos, devemos procurar em Deus capacitação para estarmos aptos para pregar a palavra. Mas há uma outra pergunta que emerge desse texto. Essa pregação da palavra, ela é abrangente? Porque na igreja há várias necessidades, há várias pessoas me ouvindo agora. Cada pessoa com suas lutas, cada pessoa com seus desafios, cada pessoa precisando de uma palavra orientadora. E agora, como somente a pregação da palavra vai suprir todas as necessidades da igreja? Aí Paulo emprega aqui no versículo 2 ainda 3 verbos. Quantos verbos? E esses 3 verbos sintetizam a pregação bíblica. Ele diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes. Esses 3 verbos juntos caracterizam uma pregação bíblica e vai alcançar todas as necessidades de todos que ouvem a pregação da palavra. Redarguir é basicamente dar convicção do pecado, trazer à tona. Quando o pregador prega a palavra de Deus, essa mensagem bíblica, escriturística, vai trazer à tona pecados de muitas pessoas. Por exemplo, domingo eu lhes preguei sobre o mundo que não devemos amar. Uma mensagem pungente. Os pecados foram revelados pela palavra. Você que ouviu e se identificou, você concluiu: Deus falou comigo. Eu estava em falta, mas a palavra de Deus, só ela, sem eu saber de nada, revelou a sua situação. Porque devemos redarguir com a pregação da palavra. Você prega a palavra e ela cumpre esse papel. Ela traz consciência da sua condição. Você está aquém da vontade de Deus. Você está em desobediência. A palavra de Deus é suficiente. Ela vai redarguir da consciência de pecado. Mas não só isso. Repreendas. A palavra de Deus pregada não só vai dar convicção e consciência do pecado ao seu auditório, mas vai mostrar um caminho de restauração. Mais ou menos assim: olha, você está em falta, você está em desobediência, você está amando o mundo, como eu preguei domingo. Aí na imediata sequência vem um conselho da palavra: mas o caminho certo não é esse, o caminho certo é o caminho de Deus, então obedeça a palavra de Deus. A palavra de Deus pregada, ela vai redarguir, vai dar convicção do pecado e vai repreender. Isso é: olha, o caminho é esse aqui, meu caro. Mas não só isso, a palavra de Deus pregada vai exortar, ela vai encorajar, ela vai incentivar o cristão a sair da vida errada, o ouvinte sair da vida errada, passar a viver corretamente e permanecer na fé. Eu não sei se vocês perceberam, mas a palavra de Deus é tão suficiente que ela resolve todos os problemas da igreja em uma única pregação. Maravilha! Até situações que você não está vivendo, Deus te prepara, te adverte lá na frente. Quando você vai passar pela situação, você se lembra: ontem eu ouvi uma pregação que me norteou em uma situação como essa, porque a palavra de Deus é suficiente. Nós, irmãos, não precisamos de invenções, não. Nós não precisamos de novidades. Se é novidade, não é verdade. Se é verdade, não é novidade, porque está na Bíblia. O que você precisa
não é de inovação. O que você precisa é da pregação bíblica para nortear a sua vida. Mas surge uma outra pergunta: qual é a maneira que Timóteo deveria pregar? Esse versículo 2 é rico demais. Paulo fala: com toda a longanimidade e doutrina. O pregador do evangelho deve pregar com longanimidade, isto é, a palavra grega macrotomia, é ter um ânimo esticado, um ânimo longo. Não é aquele pregador que prega e aparentemente não vê o resultado e fica irritado. É aquele pregador que prega e as pessoas não reagem bem e ele fica irritado. Não, ele deve pregar a palavra, índices a tempo e fora de tempo, redarguir, repreender, exortar com toda a longanimidade. É o ânimo esticado. Ele não vai se irritar facilmente, ele vai pregar e vai pregar com paciência, porque o resultado da pregação não compete a ele, mas o Deus que o mandou pregar. Glória a Deus. Devemos pregar com longanimidade, isso é, com paciência e doutrina. A pregação bíblica, ela é em si doutrinária. Você já sabe que doutrina nada tem a ver com uso e costumes. Só uma nota de rodapé aqui. Doutrina diz respeito à instrução bíblica, ao ensino bíblico. Então, na pregação, o pregador ele vai anunciar publicamente a mensagem com paciência e com doutrina. A sua pregação deve ser recheada das doutrinas essenciais do Evangelho. Glória a Deus. Ele precisa pregar doutrinariamente. Quando ele pregar e tiver a oportunidade, ele deve falar sobre Deus, a grandeza de Deus. Ele deve pregar doutrinariamente. Glória a Deus. E aqui está um ponto interessante. Lamentavelmente, muitas pessoas que estão pregando por aí afora, eles não querem estudar a Bíblia, como veremos daqui a pouco. Eles não querem aprender as doutrinas das Escrituras, mas querem pregar. Mas para pregar, diz o texto, é necessário pregar com doutrina. É querigma, proclamação, mas é de quê? É instrução. Tem pessoas por aí afora que fazem divisão, distinção entre pregação e ensino. Isso está errado. Como assim? Pregação é uma coisa, ensino é outra, isso está errado. O ensino, ele está presente na pregação. Se você ouvir uma pregação e não aprender nada, não foi pregação. É aquele tipo de pessoa que sai da igreja. Como é que foi o culto? Foi uma bênção de Deus. Foi bênção, como é que foi? O pastor pregou onde? Rapaz, eu nem lembro o texto. Nem lembro o assunto, mas foi fogo puro. Isso foi pregação que ela ouviu, não. Porque a pregação tem que ter doutrina, tem que ter instrução, tem que ter ensino. O povo de Deus deve entrar na igreja, participar do culto, ouvir a pregação e sair com pelo menos um ensino da pregação na sua cabeça. Porque o pregador deve pregar doutrinariamente. Ele deve pregar com doutrina. Maravilha. Mas aqui, irmãos, nós temos uma lição digna de nota. A ordem é que pregues a palavra. Para que isso seja realidade na vida de um pregador, primeiro, ele precisa se preparar. Essa conversa que pregador não deve se preparar, ela é antibíblica. Leia a Bíblia, vocês vão ver. A Bíblia manda que o pregador se prepare para o seu ministério. Paulo já havia dito a esse Timóteo aqui no capítulo 2, versículo 15, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Pastor, o que significa manejar bem a palavra da verdade? É cortar em linha reta. A imagem aqui é de um agricultor fazendo sugo na terra, um buraco. Ele vai cavar o buraco para plantar. Ele precisa ter foco, atenção, porque se ele desviar, ele vai perder o terreno. Então, quando Paulo fala para Timóteo estar apto para manejar bem a palavra de Deus, Paulo está dizendo: Timóteo, você deve cortar em linha reta. Você deve dar o real significado do texto para o povo. Você não pode ser criativo e falar: olha, eu acho que é isso. Não.
Você deve ser hábito para cortar em linha reta. O povo de Deus está aqui, não é para brincadeira. O povo de Deus está aqui para ouvir a palavra. Então eu tenho que cortar em linha reta. Eu tenho que dar a vocês o real significado do texto. E para isso, eu preciso me preparar. Eu preciso orar, me consagrar a Deus em oração, mas eu preciso examinar as Escrituras. Eu preciso estudar de forma detida as Escrituras. Por exemplo, para nós pregar uma passagem dessa, 5 versículos. No mínimo, eu tive que ler toda a carta detidamente, tomando anotações e percebendo a relação do texto com toda a carta. Porque eu não estou aqui para brincadeira. Maravilha. Nós estamos aqui com seriedade. Vocês merecem o melhor. Eu tenho que cortar em linha reta. Maravilha. Eu tenho que manejar bem a palavra da verdade. Mas e agora, irmãos? Os pregadores da contemporaneidade querem se preparar para pregar? Querem não. É um experiencialismo vazio, sem par. Fica naquela, não, mas Deus coloca palavras na minha boca. Isso é de mim. Deus colocou palavras na boca de Jeremias, colocou, mas deu capítulo 15, versículo 16, ele comeu, ele estudou, ele se preparou e Deus o usou poderosamente. Então, se você está aqui, quer ser pregador um dia da palavra de Deus, guarde isso. Para você pregar a palavra de Deus ao povo de Deus, diante de Deus, você precisa se preparar. Amém? Agora que nós vimos a motivação para a pregação da palavra e a ordem para a pregação da palavra, veremos agora razões para a pregação da palavra. Timóteo aqui, irmãos, era pastor da maior igreja do Novo Testamento, a igreja de Éfeso. Era muita gente, mas ele recebe a ordem: olha, Timóteo, somente a palavra, tá bom? Tudo ok? Ponto pacífico. Nos versículos 3 e 4, Paulo apresenta 2 razões para a pregação da palavra, o que justifica essa urgência da pregação da palavra. Em primeiro lugar, porque muitos não darão credibilidade à palavra de Deus. Por isso, Timóteo deve pregar agora. Uma turma vai se levantar, e se levantou na igreja que ele era pastor, e ele deveria pregar com urgência a palavra de Deus. Olha o versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Timóteo prega a palavra porque, ele vai dar razão, porque virá um tempo, naquela época já havia chegado, em que muitos não sofreriam a sã doutrina, muitos não suportariam a sã doutrina. Em termos práticos, é mais ou menos assim: pregação da Bíblia de novo, aí uma hora de relógio de pregação, as pessoas, segundo Paulo, vão ter fastio, canseira da pregação. Elas querem um show gospel, movimentação, mas na hora da pregação ninguém quer ouvir. Paulo está dizendo: olha, você, Timóteo, deve pregar a palavra, porque muitas pessoas não suportarão a sã doutrina, não vão querer ouvir a pregação da palavra. Então, Timóteo, pregue agora, pregue com senso de urgência, porque virá tempo, e já chegou, em que muitas pessoas não vão suportar a sã doutrina. E a palavra usada aqui para se referir à Escritura é sã doutrina, sã, sadia, saudável, algo benéfico. É dessa palavra sã que nós temos a palavra higiene, algo benéfico para a vida do ouvinte. Então, quando Paulo fala que muitos iriam se insurgir, iriam se desviar, não iriam mais suportar a pregação bíblica, ele está dizendo: olha, Timóteo, vai chegar um tempo em que muitas pessoas não vão querer mais ouvir pregação bíblica, não. Vão querer ouvir muitas coisas, vão querer teatro, parafraseando, trazendo para hoje, coreografia, mas pregação bíblica, Timóteo, muitos não vão suportar, muitos não vão querer, muitos não vão aceitar. Vocês perceberam, irmãos, o senso de urgência que está nesse texto bíblico para nós pregarmos a palavra? Esses dias nós estamos vivendo também. Graças a Deus a igreja local ama a palavra, por isso estamos aqui. Porque aqui não tem atrativos, não tem campanha disso e daquilo, é só pregação bíblica, é só o ensino bíblico. Eu quero ir para os céus, morar com o meu Senhor, e o caminho que Ele estabeleceu é orientado pela sua palavra. Mas muitos não suportam a sã doutrina. Só que
Eles não suportam, mas não ficarão inertes, não ficarão neutros. Eles não querem a palavra, mas vão fazer o quê? Mas, diz o texto, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Veja, eles não suportam a pregação bíblica, mas eles querem ouvir alguma coisa. Eles vão amontoar, eles vão selecionar alguns pregadores de dele, esse sim, esse não, esse sim, esse não, de acordo com as suas próprias cobiças, as suas próprias concupiscências. Eles serão seletivos. Pregação bíblica, eu não quero. Aquele prega pregação bíblica, não, vem para cá. Ah, não, eu quero de cá, esse aqui me agrada. Esse aqui não fica pregando assim a palavra de Deus, ele alegra a gente, sabe? Ele faz a gente arrepiar. Eles têm comichão nos... O que é comichão aqui? É coceira. Eles querem novidades no mercado da fé. A pregação bíblica todo dia, todo culto, não. Eu quero a inovação. Alguém para fazer cócegas nos meus ouvidos. E vejo que eles vão amontoar. Eles vão selecionar os mestres, os pregadores, com base em quê? Nas suas próprias cobiças. Pregadores que venham satisfazer o seu ego, o seu eu caído. Então veja, eles não suportam a palavra de Deus, mas vão selecionar pregadores de acordo à cobiça deles. Mas não para por aí. No versículo de número 4, o texto prossegue. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Primeiro, Timóteo, pregue, porque muitos não vão suportar a sua doutrina. Segundo, pregue a palavra, porque muitos desviarão os ouvidos da verdade, voltando ao quê? A fábulas. Gente, isso aqui é interessante. A palavra desviarão aqui sugere uma pessoa tomando uma decisão voluntária e consciente. Tipo assim, olha, eu quero me desviar da palavra. Não quero ouvir pregação não, Senhor. Bíblica, 1 hora de relógio, não quero não. Se desviarão voluntariamente, deliberadamente da pregação da palavra. Voltando ao quê? A fábulas. Fábulas é mitos, lendas. Já pensou, irmãos? Uma pessoa deixar de ouvir a pregação da palavra de Deus para ouvir conversinha fiada? Já pensou a pessoa deixar de ouvir a palavra de Deus para ouvir mitologia? Gente, que inversão, que troca, hein? Grotesca. Deixar de ouvir a palavra de Deus para ouvir mitos, lendas, mitologia. Ah, meus amados, nós temos aqui 4 lições preciosas dessas razões para Timóteo pregar a palavra. A primeira lição é a seguinte: nem todos, ouçam bem, nem todos que estão conosco hoje poderão estar amanhã. Eu vou repetir para ficar frisado, para ficar categorizado na sua mente. Nem todos que estão conosco hoje poderão estar amanhã. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nós podemos ser surpreendidos no futuro. Alguns dentre nós que hoje, amáveis, empenhados, prestativos, ávidos pela pregação da palavra, mas se nós não tivermos cuidado, nós podemos nos enquadrar aqui. Por isso, nem todos que estão conosco hoje poderão estar amanhã. Eu conto um depoimento aqui com pesar. Em dado momento, uma senhora se desmembrou aqui da igreja. E a gente fica triste, não fica? E eu perguntei para aquela senhora o que justificava a saída dela do nosso meio. Paz, meus senhores. Eu perdi o chão. Ela disse: olha, pastor, o evangelho não entra em mim, não. E ela migrou para uma denominação onde a mensagem da cruz é solapada. Perdi o chão, irmãos. Se ela me dissesse: pastor, eu vou para uma igreja porque é mais bíblica, eu ia sofrer na hora. Nossa, então tem que melhorar, né? Como pastor. Mas não, irmão, tomou uma decisão de fazer melhor, mas retroceder, olhar para trás, migrar-se para um lugar onde a palavra de Deus não é levada a sério. Vejam, fazia parte de nós, estava conosco, e nós não devemos ser pegos de surpresa se isso acontecer. Ficamos tristes, é óbvio, mas nem todos que estão conosco hoje poderão estar amanhã. Por isso, filho, filha, tenha cuidado. Amém.
Vigie. Paulo disse: aquele, pois, que cura está em pé, olhe que não caia. Se você chegou até aqui pela verdade de Deus, pela sã doutrina, persevere para a glória de Deus. Essa é a primeira lição. Nem todos que estão conosco hoje poderão estar amanhã. Segunda lição: que os pregadores sinceros da palavra de Deus serão reprovados pela massa. Timóteo aqui, ele foi reprovado. Uma turma assim surgiu dentro da igreja e reprovou ele. Por isso que Paulo diz: olha, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina dentro da igreja mesmo. Vocês verão comigo daqui a pouco que Timóteo iria sofrer por causa disso. E ele deveria sofrer como um bom soldado de Cristo. Porque imagine, irmãos, um pastor colocado em uma igreja para apacentar a igreja, deve pregar por Deus. Não é ele que quer isso somente. Ele quer porque Deus já mandou primeiro. Aí de repente um grupo da igreja fala: olha, eu não quero saber de negócio de pregação não. E se fechar para a pregação. E desviar os seus tímpanos da palavra e voltar os seus tímpanos para fábulas. Isso dói no coração de um pastor bíblico. Dói, é agudo, é pungente, é intenso. Mas a lição para nós é: os pregadores bíblicos serão reprovados pela massa. Aí eu pergunto: e daí? E daí? Ah, pastor, mas muitos não querem ouvir. Fazer o quê? O nosso compromisso, tanto como pastor, eu, pastor Arlen, como vocês, como igreja, coluna e firmeza da verdade, é nos mantermos centrados na pregação bíblica. Glória a Deus. Ah, pastor, mas os homens, eu fiquei sabendo de um rapaz que foi na igreja lá e saiu comunicando que o Senhor só prega a palavra. E daí? Os pregadores da palavra serão reprovados pela massa. Mas nós não fomos chamados para ser populares. Nós somos chamados para ser fiéis a Deus e fiéis na pregação da palavra. Nós não estamos preocupados com a avaliação dos homens e da massa. Nós estamos preocupados com a avaliação daquele que diz: prega a palavra, porque você prestará contas a mim. Deixa eles dizer o que quiserem. O nosso compromisso é com o trigo de Deus, é com a verdade de Deus, é com o evangelho de Deus. Os homens querem ou não, nós estamos compromissados com a pregação da palavra. Glória a Jesus. Graças a Deus. Não negociamos valores. Propostas, e muitas. Nós queremos Deus, irmãos. Nós queremos o Senhor e agradar o Senhor pregando a sua palavra. Glória a Jesus. São 7 anos de igreja local, caminhando à luz da palavra e com a palavra. Em nenhum momento nós titubeamos, porque temos convicção naquilo que fazemos. Eu estou maravilhado porque a igreja local hoje está desfrutando de um avivamento bíblico. Maravilha. Todos vocês são testemunhas, vocês estão aqui, primeiro, por causa da pregação fiel da Bíblia, segundo, o amor cristão. Então nós estamos ali, Deus está dando crescimento, graças a Deus, mas isso é decorrente da pregação da palavra. Maravilha. Confesso que se fosse para inchar a igreja, gente, a igreja estaria inchada. Era fácil. Eu já fui neopentecostal. Bastava eu olhar para trás, pegar alguns recursos, algumas metodologias e aplicar que a igreja estaria inchada. Só que o nosso compromisso, irmãos, é com o evangelho do Senhor Jesus. Aleluia. O pastor pregou de forma clara, com maestria aqui ontem à noite, que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Maravilha. Então os homens, gostem ou não, aceitem ou não, nós seguiremos pregando a palavra de Deus nesse púlpito. E todos aqueles obreiros da casa de Deus que assumirem esse púlpito, devem também pregar somente a palavra de Deus. Aqui, irmãos, há uma unidade doutrinária. Os irmãos que pregam conosco a palavra de Deus aqui, é na mesma pegada, é na mesma firmeza. Não estamos aqui para agradar a massa, não estamos aqui para agradar o homem, não estamos aqui para recebermos nota 10 e tapinha nas costas. Estamos aqui para sermos aprovados por Deus, para sermos fiéis a Deus. E isso, pregando a sua palavra. Terceiro lugar, meus irmãos, aqueles que desprezam a palavra de Deus, na verdade, nunca foram cristãos verdadeiros. Guarde isso. Paulo está dizendo: olha, virá tempo
em que muitos não vão suportar a sã doutrina, vão se desviar da verdade. A lição para nós: as pessoas que se desviam da verdade de Deus nunca foram cristãos. Eu não estou falando de uma queda temporária. O irmão era crente, fiel, servo de Deus, e tropeçou e caiu, está com vergonha, se isolou, e nós iríamos orar e ajudar ele. O que eu estou falando aqui é o que Paulo está falando, que muitos vão se apostatar. Eles vão fechar os ouvidos para a verdade e abri-los para a mentira. Eles, na verdade, nunca foram cristãos verdadeiros. E vou explicar na Bíblia isso. Em dado momento, um grupo de judeus supostamente creram em Jesus. Aí Jesus testou a conversão deles. Ah, é mesmo? João 8,31, parte B. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Veja, só é um verdadeiro discípulo de Cristo aqueles que permanecem na palavra dele. Então, se uma pessoa abandonou a Escritura, virou as costas para a Escritura, nunca foi um discípulo de Cristo. Era apenas um crente nominal, crente de nome. Fez uma reforma externa, mudou o vestuário, começou a andar com a Bíblia, mas o coração não foi regenerado. Foi apenas uma transformação externa, mas a pessoa não nasceu de novo, não nasceu de Deus. Porque quem nasce de Deus permanece na palavra de Deus. Glória a Deus. Jesus, em dado momento, em João 8,47, ele disse aos religiosos que ouviam ele pregar, dizendo: que é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque vós não sois de Deus. Então, quando a pessoa, ela deliberadamente fecha os ouvidos para a palavra de Deus, nunca foi um cristão verdadeiro. Mas pastor, até pregava na igreja, pastor, fazia parte do grupo, do coral da igreja, mas João vai dizer, 1 João 2, versículo 19, parte A: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Meu Senhor. Quarta lição, meus queridos: as pessoas que desprezarão a palavra de Deus farão predileção dos seus pregadores. É aquilo que eu já falei. Vão selecionar dedo. Ele prega a palavra. Tem pessoas que focam na personalidade humana. Quem é que vai pregar? Não, a pergunta não é essa, não. A pergunta é: o que ele vai pregar? Maravilha. Ah, não, mas no evento celebrativo da igreja, bom seria se o pastor convidasse outro pregador de fora. Ah, meu irmão, se estivesse aqui na cidade com a mesma firmeza, chamaríamos. Mas, infelizmente, não achamos. Nós, como pastores, temos que guardar o culto da igreja. O que sai daqui é a palavra de Deus. Aleluia. Isso é tão verdade que vocês podem verificar na Bíblia. Eu não mandei vocês fecharem a Bíblia. Vocês acompanham a pregação e verificam todas as verdades que estão estampadas no texto. Então, o ponto não é: quem é que vai pregar no evento de 7 anos da Igreja Batista Conservadora? A pergunta deve ser outra. O que será pregado no evento de 7 anos da Igreja Batista Conservadora? É a palavra? Se for a palavra, eu quero. Se for a palavra, eu desejo. Se for a palavra, eu tenho avidez. Se for a palavra, eu anelo. Maravilha. Graças a Deus. Eles farão predileção. Em 1 Coríntios 1, que o pastor pregou ontem, a predileção era: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Só que todos esses eram servos de Deus. O eu era essa seleção, essa predileção, o culto à personalidade. Só que aqui bem pior: eles fazem predileção, mas não é entre os homens de Deus. Eles vão fazer predileção de pessoas que não amam a Deus, que não pregam a palavra de Deus. Então fica a advertência: cuidado. Se você chegou até aqui com a palavra de Deus, persevere. Amém. Para finalizar, versículo 5, a postura do pregador da palavra. Então vimos a motivação para a pregação da palavra, versículo 1, a ordem para a pregação da palavra, versículo 2, razões para a pregação da palavra, versículos 3 e 4, e agora, versículo 5, a postura do pregador da palavra. Maravilha. Em primeiro lugar, mas tu, olha só como é que Paulo começa o versículo 5, mas tu, porém, tu, Timóteo, ele acabou de falar acerca de uma turma que vai se desviar da palavra e voltar-se para o engano. Na imediata sequência, olha, porém tu, como que dizendo: Timóteo, você não é uma Maria, vai com as outras, mas tu, todavia, tu, entretanto, tu, isso é, você é diferente, você é pastor da igreja, você foi vocacionado pelo Senhor, mas tu. Lição para nós:
Nós, como cristãos, não devemos nos assemelhar a essa turma aqui que rejeita a palavra de Deus. Nós não somos um Maria vai com as outras, nós somos servos de Deus. Mas porém, tu que? Ser sóbrio em tudo. Timóteo poderia ficar desequilibrado. Já pensou? Ele recebeu a ordem para pregar a palavra e de repente as pessoas estão se levantando. Não, a gente não quer ouvir palavra não. Ele poderia ficar desequilibrado, até emocionalmente e também doutrinariamente. Ele poderia pensar, peraí, acho que não está dando certo. Paulo mandou pregar sua palavra, mas não está dando certo. Aí Paulo falou, olha, mas tu ser sóbrio em tudo. Ou seja, Timóteo, mantenha sua mente sob o controle. Timóteo, se mantenha firme e equilibrado na sã doutrina. Maravilha. Não mude a mensagem para agradar a massa não, Timóteo. Você deve ter a sua mente sob o controle. Você deve permanecer firme doutrinariamente. Maravilha. Outra coisa, sofre as aflições. Ele deveria suportar todo esse sofrimento. Enquanto aquele grupo não suportaria essa doutrina, ele deveria suportar tal sofrimento. Eu li essa carta essa semana e fiz anotações e percebi que desde o capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4, Paulo ele trabalha a questão do sofrimento com o seu tutelado Timóteo. Timóteo não foi pego de surpresa, ele já havia sido advertido. Eu quero verificar apenas alguns versículos que falam sobre aflições. Capítulo 1, versículo 8, me acompanha aí. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo está dizendo, olha, não tenha vergonha do testemunho de Jesus não, Timóteo. Também não tenha vergonha de mim, que sou preso do Senhor. Não tenha vergonha não. Antes, participe das aflições do Evangelho. Porque quem é fiel à pregação da palavra, irmão, vai sofrer. Vai sofrer retaliação, vai sofrer difamação, vai ter que ouvir o seguinte, olha pastor, fulano de tal falou que foi lá no culto, lá o senhor estava pregando, não gostou da pregação não. Vai ter que sofrer tudo isso, mas vai sofrer com prazer. Amém. Olha o capítulo 2, versículo 3. Maravilha. Sofre, pois, comigo. Paulo falando para Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições. Não é uma só aflição. Está no plural, as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Timóteo deveria sofrer, mas sofrer de forma diferenciada. Sofrer como bom soldado de Jesus Cristo. Versículo 9. Aí Paulo dá o exemplo dele. Eu também sofro, Timóteo. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Eu também sofro trabalhos, prisões, como se fosse bandido, Timóteo. Só que a palavra de Deus está presa, mesmo nas minhas prisões. Eu prego lá, porque eu sou embaixador em cadeias. Maravilha. Versículo 10, Paulo continua dando um exemplo dele. Portanto, tudo sofram por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Aí dá uma palavra de consolo. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então, Paulo vem trabalhando com Timóteo. Timóteo, sofrimento virá aflições, mas olha, nós seremos recompensados. Se sofrermos, também com ele reinaremos. E o texto prossegue. Mas para finalizar esse ponto, olha o versículo 6 e 7 do capítulo 4. Paulo, mais uma vez, vai dar o exemplo dele. Paulo aqui estava prestes a morrer, ser decapitado. Pensa aí, você pregar o evangelho, estar preso e saber que daqui a pouquinho você vai morrer. Aí ele vai, escreve essa carta, sabendo que não escaparia da morte. Olha o versículo 6 e 7. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mesmo sabendo que ia morrer, ele olhou para o retrovisor da vida e ele aprovou a sua jornada com Cristo. Olha, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. E no versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
Essa é a postura do pregador da palavra. Ele tem que estar apto para sofrer o que for necessário por ser fiel à pregação da palavra. Pode vir o que vier, mas vai ficar depressivo? Não. Alegre seu coração, pregador. Você prega a palavra do Deus Todo-Poderoso. Você tem sido fiel a Ele, leal a Ele. Então sofra as aflições. Obrigado, Senhor. Irmãos, no capítulo 2, 24, Paulo já havia dito isso para Timóteo. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Então quem prega a palavra de Deus, guarde isso. Nós iremos sofrer, mas iremos sofrer por uma boa causa. Outra postura que Timóteo deveria ter é: faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Alguns sugerem que Timóteo era evangelista, mas não. Paulo está dizendo: olha, faze a obra de um. Ele não está falando: olha, você é um evangelista. Você deve fazer a obra que o evangelista faz. Evangelista aqui é aquele que anuncia as boas novas de salvação. A palavra evangelista aparece 3 vezes na Bíblia: Atos 21, versículo 8, Efésios 4, versículo 11, e aqui, 2 Timóteo 4, versículo 5. Timóteo, como pastor, ele deveria fazer a obra de um evangelista. Como? Quando o pastor ele prega na igreja a palavra de Deus, ele prega de forma instrutiva a palavra de Deus, mas como Cristo é o centro da pregação, ele também evangeliza à medida que prega. Então Timóteo deveria assumir o púlpito da igreja, pregar a palavra de Deus, fazer a obra de um evangelista, anunciar as boas novas de salvação. E ele diz: cumpre o teu ministério. Irmãos, para finalizar, que meu horário já passou ali, eu quero fazer 2 aplicações finais. Obrigado. A primeira aplicação vai aos pregadores. Você prega, irmão, irmã, vocês pregam? Então a primeira aplicação é para nós que pregamos a palavra de Deus. Nós não devemos deixar de fazê-la. Podem vir outras alternativas, se assediar, falar: olha, muda um pouquinho as coisas. Nós não temos autorização para mudar nada. Devemos ser fiéis, leais ao Senhor. Devemos pregar a palavra. Quando lemos a Bíblia Sagrada, aprendemos que os dons espirituais devem ser usados para edificar a igreja. E segundo a Bíblia, ensinar, pregar, ensinando, é um dom do Espírito Santo. Então aqueles que pregam devem pregar somente a palavra. Por isso que Pedro, em 1 Pedro 4, 10 e 11, ele disse: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. A igreja só será edificada com a nossa pregação se nós pregarmos a palavra de Deus. Então, pregadores, se preparem, estudem, se consagrem, mas preguem somente a palavra de Deus. A segunda aplicação vai a vocês que ouvem a pregação. Vocês devem redobrar a atenção de vocês à pregação da palavra. Eu disse para vocês e quero recapitular aqui. Pela graça de Deus, já preguei muitas igrejas, muitas vezes, mas nenhuma igreja se assemelha a vocês no sentido da atenção que vocês dão à pregação da palavra. A gente prega de 40 a 1h10 por domingo, todas as vezes que pregamos. E eu já cansei de ouvir irmãos: pastor, aumenta mais um pouquinho o tempo. Já pensou? 1h10 de pregação bíblica. E os irmãos dizem: pastor, vamos avançar mais, acelera aí. Em dado momento, nós estamos dando curso aqui na segunda-feira de capacitação bíblica, de cunho teológico. É 1h40 de conteúdo, irmãos. E tem um irmão aqui, o esposo da Diácono Lisboa, na Câmara Missionária Leonardo: só tem uma crítica para fazer. Eu falei: vixe, é muito pouco tempo. Ele queria no mínimo umas 2h30 de conteúdo da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Então o apelo que eu faço ao coração de vocês é: redobrem sempre os seus ouvidos à pregação da palavra. Independente de quem esteja pregando, está pregando a Bíblia, redobre a sua atenção à pregação da palavra, porque está escrito: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é interessante que eu coloquei 3 maneiras práticas para vocês demonstrarem essa avidez pela pregação bíblica. Primeiro, nós devemos nos preparar para o culto. Tem pessoas que o domingo
é agendado, é cheio. Viagem, isso é bom viajar, mas o culto à noite a gente precisa de tempo. Nós temos que refletir, nós precisamos descansar o nosso corpo, a nossa mente. Devemos orar pelo culto e pela pregação. Tem pessoas que vêm ao culto e não sente nada, só sente sono. É bocejando no tempo do que você tem, irmão. Está todo mundo vivo, todo mundo acorda. Não se prepara para o culto. Nós demonstramos, irmãos, avidez pela pregação da palavra, quando no domingo, por exemplo, a gente se prepara. Hoje tem culto, então se tem culto vai ter pregação. E quando a palavra de Deus é verdadeiramente pregada, Deus é verdadeiramente ouvido. Então se o pastor for pregar a Bíblia, é Deus que vai falar comigo. Senhor, use o pregador, fale ao meu coração. É você se preparar para o culto, não viver de qualquer jeito o domingo inteiro. Aí agora eu vou para o culto, já vim bocejando para o culto. O que você tem? Não, porque hoje ainda foi muito cansativo, domingo. Precisamos nos preparar, irmãos. Isso é deferência à palavra. E isso é reverência à palavra. E isso é compromisso com a palavra. Eu quero ir ao culto e quero ouvir Deus falar comigo e vou me preparar para tanto. Amém. No Antigo Testamento, uma espécie de sacrifício em que o ofertante trabalhava o ano inteiro com sacrifício, a ovelhinha escolhida. Não deveria ter mancha, não deveria ser cego, manco, tudo bonitinho. Um ano para o dia da expiação. Se preparava um ano, irmãos, para um momento de culto, que era o culto anual, o dia da expiação. E nós devemos sair de casa preparados para o culto. É estarmos no culto com o espírito de culto. E já chegávamos aqui, eu particularmente gosto de ouvir hinos. Hoje mesmo eu coloquei alguns lá, falei, não, daqui a pouco tem um culto, deixa eu preparar meu espírito. Comecei a louvar, comecei a chorar, comecei a engrandecer o nome do Senhor, e na expectativa que Deus falasse ao nosso coração, como nos falou de perto nessa noite. Amém. Em segundo lugar, devemos evitar conversas paralelas, inclusive na hora da pregação. Vocês estão treinados já, mas não custa nada enfatizar, não é verdade? Sim. Na hora da pregação, toda a atenção é pequena. Devemos redobrar nossa atenção. Deus vai nos falar agora. Se alguém querer puxar, não agora não, estou ouvindo a palavra de Deus. Meus irmãos, é uma maneira prática de nós demonstrarmos esse anelo pela pregação bíblica. Terceiro e último lugar, mas não menos importante, quando você não puder vir ao culto, o que acontece? Perder um culto é perder muita coisa, não é isso? Já aconteceu de você vir no culto e sair daqui, já pensou se eu não tivesse vindo ao culto hoje? Já aconteceu? Então quando você falta o culto, você perde muita coisa. Agora, deixar de ouvir a pregação em casa é demais, né? Pela graça de Deus, a gente grava, está gravando a pregação aqui. Os irmãos que não puderem vir hoje, a gente faz questão de enviar, olha, a pregação. Aí tem pessoas que falam, não, eu amo a pregação, não, eu amo a palavra. Mas quem disse que ouve a pregação em casa? Ah, não, mas não é a mesma coisa, não é mesmo, não, mas nós precisamos redobrar os nossos ouvidos à pregação na palavra. Você que faltou um culto esse mês e recebeu o áudio, a pregação, o vídeo para você assistir e ouvir a pregação. Você fez isso? Não desmerece a palavra de Deus, não, irmãos. Não desmereça a palavra de Deus. O áudio chegou contando, cara, o pastor me enviou. Então, vou fazer o quê? Me programar para ouvir. Mas eu falo que amo a pregação da palavra, mas olha, eu acredito, de forma importante, que tem pessoas que falam assim, olha, tomara que o pastor não me mande, viu? Porque se ele mandar, ele pode perguntar e ouvir a pregação. Tem pessoas que se a gente mandar ou não faz nenhuma diferença. Eu quero desafiar vocês hoje. Glória a Deus. Não pude ir no culto na quarta-feira, teve pregação, gravou. Sei o primeiro a falar, pastor, em nome de Jesus, me envia a pregação que eu quero me alimentar da palavra. Glória a Deus. É um alimento congregacional, irmãos, a pregação para a igreja. Você faz parte da igreja, você deve se alimentar do mesmo banquete espiritual. Glória a Deus. Então, resumindo, que pregues a palavra.